Olá, tudo bem por aí? Hoje o programa começa com um recado direto e oficial. E em português, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Os Estados Unidos apertam o cerco contra abusos de autoridade, enquanto no Brasil Celso Amorim tenta minimizar o peso da lei Magnitsky e Alexandre de Moraes vira alvo direto de parlamentares americanos. A deputada Maria Elvira Salazar deu nome aos bois e disparou. Moraes é um simpatizante autoritário que tenta censurar até cidadãos dos Estados Unidos. A resposta veio com força e o Brasil está no centro da mira diplomática. E no mesmo dia, a defesa de Braga Neto tenta reverter a prisão preventiva, alegando que a fase de investigação já passou. A gente analisa agora tudo isso com o Coronel Gerson Gomes, mas é daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí, até já. Meu nome é Rosângela Narciso, quero deixar aqui o meu relato que eu estou fazendo uso do articular. Este medicamento, louvo a Deus, porque está fazendo um efeito positivo no meu organismo dentro daquilo que eu desejava. Graças a Deus, estou sendo bem-sucedida com o uso deste medicamento. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular que vem transformando vidas, né? Eu quero aproveitar para mandar um abraço aqui pro Pedro Fonseca, que é morador lá de Goiânia, setor marista. Um grande abraço para você. Ligou, fez o pedido para a família inteira. Já tem 3 pessoas da família que estão usando, estão sentindo muito bem e ele mandou mensagem, pediu aqui um agradecimento. Então, um grande abraço aí a vocês todos e parabéns por ter escolhido a sua saúde em primeiro lugar. E é isso que acontece com quem usa o articular, que tem resultado imediato. Assim como esse depoimento que você acabou de ouvir, você também vai ter resultado rápido, porque, gente, quem tem dor tem pressa. A dor, ela nos desanima. A dor, ela deixa a gente para baixo. A dor, ela impede a gente de fazer as tarefas diárias. E é muito ruim trabalhar sofrendo com dor, não é verdade? A produtividade não é a mesma, o ânimo não é o mesmo, o estado de espírito não é o mesmo, então não dá para conviver com a dor. Se você tem dor, você precisa conhecer o articular, que é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Não é exagero, tá, gente? Ele dá resultado tão rápido assim, por quê? Porque ele tem uma fórmula nobre, uma fórmula premium, que reúne todas as propriedades que são indicadas por reumatologistas e por ortopedistas também. Olha só, ele é rico em condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e ele tem o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Eu vou dar um exemplo bem claro. Hoje, por exemplo, um jogador de futebol, ele se lesiona, o departamento médico, ao invés de fazer a cirurgia, faz essa infiltração, faz essa aplicação do ácido hialurônico, o enxerto, para quê? Para que não precise realizar a operação, colocar a prótese, fazer a cirurgia. E aí o resultado é muito mais rápido. O que demoraria meses ou anos, resolve em semanas. É muito mais simples, é muito mais eficaz você fazer um tratamento com ácido hialurônico do que ter que passar por uma cirurgia para ter pós-operatório, para ter rejeição. Não dá. Quem tem dor tem pressa e não pode perder tempo. E o articular, que ele tem essa função. Ele vai acabar com a sua dor na primeira semana de uso. Seja ela causada pela artrite, ou pela artrose, ou pela fibromialgia, ou você que tem aquela dor generalizada, você que tem inflamação, inchaço no corpo, aquela queimação nas pernas, varizes, esse produto é maravilhoso. E aproveita hoje, porque hoje nós estamos com uma campanha imperdível. É final do mês, né? E quando chega o final do mês, a gente faz o seguinte. Hoje tem mega promoção, até acabar o estoque. Eu tenho aqui 1.200 kits montados. Para os 1.200 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto de 80%. É só você ligar. 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391.
ligação gratuita. Esse telefone também tem um WhatsApp, também tem a opção do QR Code. Você apontando a câmera do seu celular, você é atendido por um especialista que vai te acompanhar. Não é só vender, não. Vai acompanhar o seu tratamento para que você tenha, de fato, o resultado que você precisa, para você poder também contar aqui com a gente o seu depoimento. Então, gente, não fique sofrendo com a dor sabendo que existe um produto que resolve e resolve rápido. Articular, que é o nome, você vai ligar agora nesse telefone 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, que são pomadas de extrema eficácia. Junto com as pomadas, ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder massagear o local da inflamação e ter um resultado mais rápido. E ainda ganha um robô aspirador, aquele robô inteligente que vai limpar toda a sua casa para você, o seu escritório. É muito bacana. Ligou, ganhou tudo isso e o melhor, o pagamento é só pro mês de julho. Então, ligue agora e peça Articular. Que telefone? 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal. Celso Amorim volta a expor um preocupante despreparo diplomático e uma desconcertante miopia política ao menosprezar o peso da Lei Magnitsky. Em declarações dadas nesta quinta-feira, o assessor especial da presidência minimizou os efeitos da legislação norte-americana, chamando-a de exagerada, com impacto limitado, e chegou ao ponto de dizer que não há motivo para alarde e que o Brasil não deveria se preocupar com sanções desse tipo. Ou dó. O problema é que há sim muito com o que se preocupar. A Lei Magnitsky não é um detalhe técnico de política externa. É uma ferramenta robusta de responsabilização global, criada para punir corruptos e violadores de direitos humanos. Ela permite o congelamento de bens, impede o acesso a diversos países e escancara ao mundo quem atua à margem da legalidade. Ignorar isso é, no mínimo, irresponsável. Ao tentar suavizar a relevância dessa legislação, Celso Amorim se alinha perigosamente ao discurso daqueles que desejam impunidade. Sua fala não é apenas equivocada, ela colabora com a ideia de que o Brasil pode continuar sendo um porto seguro para abusadores de poder, enquanto o restante do mundo fecha o cerco contra crimes transacionais e desvios éticos graves. Desdenhar da Lei Magnitsky é ignorar o avanço civilizatório que ela representa. É desprezar o papel do direito internacional como guardião dos direitos humanos e da democracia. Enquanto outras nações erguem barreiras contra autoritarismos e corrupção institucionalizada, o Brasil se arrisca a regredir por pura conveniência política e complacência diplomática. A fala de Amorim enfraquece a credibilidade brasileira no cenário internacional e sinaliza tolerância a práticas que o mundo inteiro civilizado já não aceita mais. Não é só um erro estratégico, é um retrocesso moral. E nos Estados Unidos, a deputada republicana Maria Elvira Salazar, representante da Flórida na Câmara Americana, fez nesta quinta-feira o que muitos evitam. Enfrentou de forma direta e sem rodeios aqueles que abusam do poder para silenciar vozes dissidentes. Em apoio à proposta do senador Marco Rubio, hoje secretário de Estado, que prevê a restrição de vistos a autoridades estrangeiras envolvidas em ações de censura contra cidadãos americanos, Salazar não hesitou em dar nome aos bois. Ela escancarou. Em seu pronunciamento, citou o ministro Alexandre de Moraes, do STF brasileiro, classificando-o como um simpatizante autoritário e denunciando suas tentativas de intimidar cidadãos dos Estados Unidos fora do território americano.
Que isso sirva de alerta para tiranos ao redor do mundo e simpatizantes autoritários como Alexandre de Moraes do Brasil. Se você tentar censurar cidadãos americanos, mesmo além de nossas fronteiras, não será bem-vindo nos Estados Unidos, disparou ela. A fala da deputada não é bravata eleitoral, de maneira alguma. É um posicionamento claro diante de um cenário global cada vez mais marcado por autoritarismos travestidos de justiça. Salazar, que tem histórico de combate ao comunismo e à opressão política, mostra mais uma vez que não teme os poderosos quando estes usam os seus cargos para perseguir, censurar e oprimir. Ela é autora de um projeto de lei que estabelece sanções contra autoridades estrangeiras que utilizam o combate à desinformação como pretexto para calar adversários, sufocar a imprensa livre e vigiar a população. O texto tem sido abraçado por defensores da liberdade ao redor do mundo inteiro e incomoda bastante e profundamente quem se acostumou a agir com impunidade sob o manto da institucionalidade. Os dias em que repressores usurpavam nossas liberdades enquanto as negavam a outros acabaram. A liberdade de expressão é sagrada e nós a defenderemos em todos os lugares, declarou Maria Elvira Salazar. Ao contrário do que sugerem os seus críticos, a deputada não atua por retórica de palanque. Não, muito pelo contrário, mas por princípios, e esses princípios colocam em xeque figuras que usam togas como escudo para práticas que beiram o despotismo. O episódio mostra que a atuação de Moraes já não provoca apenas tensão interna no Brasil. Ele se tornou símbolo de um novo tipo de autoritarismo judicial que começa a enfrentar resistência internacional. E a resposta veio com força dos Estados Unidos, com nome e sobrenome e a promessa de que os censores do século XXI não passarão despercebidos. Bom, vamos conversar agora sobre isso com o nosso analista de geopolítica, Coronel Gerson Gomes, que está lá, nos Estados Unidos. Olá, Gerson. A deputada Maria Elvira Salazar escancara com esse depoimento que o caso do ministro relator virou mesmo exemplo nos Estados Unidos e meta a ser cumprida pelo governo americano. Isso é bem preocupante para as autoridades brasileiras, porque agora não resta a menor dúvida que o ministro relator vai ser mesmo punido por lá. Seja bem-vindo. Muito bom estar de volta, Paulo. Boa tarde a você, a nossa audiência do Mundial Telenotícias. E, de fato, eu creio que é um assunto já consolidado. Não há dúvida, eu creio que nem mesmo no Brasil, de que o ministro Alexandre de Moraes é um dos protagonistas ou foi um dos alvos das medidas anunciadas essa semana. Veja que no dia do aniversário do Marco Rubio, ele faz essa declaração aparentemente genérica, mas que traz alguns indícios para a gente. Um deles é que ele menciona cidadãos americanos, empresas americanas, mas também menciona os que residem nos Estados Unidos, ou seja, estão sob a jurisdição dos Estados Unidos e que são censurados, perseguidos, recebem ordens de prisão de outros países. Obviamente que quando ele insere essa questão dos residentes aqui, ele abarca alguns casos emblemáticos. O Rodrigo Constantino, quando lhe recebe as suas contas bloqueadas, inclusive contas bancárias, redes sociais, passaporte retido, ele ainda era somente residente nos Estados Unidos, mas hoje ele já é um cidadão americano. E veja que o Paulo Figueiredo, que é um dos mais evocados casos, principalmente porque ele foi, inclusive, arrolado, indiciado no julgamento que está acontecendo, se eu não me engano, ele integra o 5º grupo que será julgado nas próximas semanas.
ele é residente aqui nos Estados Unidos, ele tem uma residência permanente. É o que a gente chama, você que é cidadão americano, Paulo, sabe que o Green Card é uma residência permanente, dá uma situação diferente, né, para o brasileiro ou para o estrangeiro que mora aqui nos Estados Unidos, mas o Paulo, ele é um exemplo, mas não são só esses, viu? Veja que o caso da Flávia Magalhães, para mim, é um dos mais interessantes, porque ela é cidadã americana, foi ao Brasil para um tratamento dentário e descobriu que estava com o passaporte cancelado, e não somente isso, ela foi obrigada a entrar no Brasil, ainda naquele período não havia a mudança na legislação que agora está vigorando, que exige o visto de turista para americanos. E nós, brasileiros, ainda estamos com um imbróglio adicional. Nem sei se você sabia disso, Paulo, mas os brasileiros que residem aqui nos Estados Unidos, mesmo que apresentem-se no aeroporto com o passaporte brasileiro vencido ou que não tenham o passaporte brasileiro, antigamente você chegava e, olha, eu sou brasileiro, eu posso entrar. Ah, não, tá vencido o seu passaporte. Então, o que eu faço? Mostro o passaporte americano, porque como cidadão americano eu teria direito de entrar, porque eu digo, olha, mas agora que exigem o visto, sabe o que aconteceu, Paulo? O brasileiro não consegue obter o visto mesmo sendo americano, ou seja, ele é cidadão americano, tenta obter um visto brasileiro e não consegue, ao mesmo tempo, se ele tiver o seu passaporte cancelado, ele também não pode viajar ao Brasil. Então você veja que há todo um imbróglio envolvendo outras pessoas que as pessoas às vezes esquecem, como a própria juíza Ludmila. Nós temos o caso do Alan dos Santos, é verdade, mas nós temos os casos da Elisa Robson, por exemplo, jornalista também, que escreveu um livro, fez aquela matéria de cobertura em cima do caso emblemático ali do El Podio, que era um general venezuelano ligado ao narcotráfico. Então, nós temos hoje várias pessoas que estão com asilo político solicitado aqui nos Estados Unidos. Mas nós não podemos esquecer, né, Paulo, que eles avançaram em cima do X, em cima do Elon Musk. O Elon Musk foi arrolado no processo. As empresas dele, não somente o X foi sancionado, mas até alcançou a Starlink, que é uma empresa que não tinha nada a ver com o assunto. Ou seja, há muitas razões para que essa lei ou essas sanções avancem sobre o Brasil e não somente sobre o ministro Alexandre de Moraes, Paulo. É uma situação crítica e, como você bem falou, é um imbróglio, é uma crise diplomática de muita dificuldade. Por quê? Porque o governo Lula é um governo hostil, antagônico ao governo Trump. Para você ter uma ideia, é difícil até acreditar, mas até agora o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, jamais falou pessoalmente com o chefe do Departamento de Estado, que é alguém latino, que ficaria até fácil, seria alguém até mais acessível, mas como você falou, né, Paulo, tanto o Marco Rubio quanto a Maria Elvira Salazar são descendentes de cubanos e sabem exatamente o que está acontecendo no Brasil. Olha só, Gerson, eu vou falar nessa câmera aqui, olha só que imagem bacana, né? Aqui no alto do prédio, muito legal. Mas você falou uma coisa muito importante, né? A Maria Elvira Salazar e o Marco Rubio, eles são filhos de descendentes e imigrantes cubanos, exilados cubanos. Né? Os pais, a família inteira teve que fugir de Cuba, do regime castrista, para os Estados Unidos. Se não fosse isso, eles estavam aí penando, né? Talvez nem tivessem nascido. E eles sabem disso e levam isso com muita seriedade. E isso os faz muito mais ligados à América Latina do que qualquer outro cidadão americano. E eles se informam sobre o que acontece na América Latina com muito mais profundidade do que qualquer outro cidadão americano. E isso é preocupante demais, ou pelo menos deveria ser para as autoridades brasileiras, porque eles conhecem a realidade daqui, né, do país, da América Latina, com muita propriedade, muita propriedade. E você tocou no caso da Flávia, né, que teve ordem de prisão, passaporte apreendido e aquela coisa toda. Muita gente não sabe, mas a partir do momento que você é um cidadão americano, não existe diferença alguma para
aquele americano que nasceu nos Estados Unidos. Não há. Então você tem todos os direitos que um cidadão americano tem, igual. E o governo americano trata você exatamente igual. Porque, veja bem, os Estados Unidos são um país formado por imigrantes. Cerca de 47%, ou 40%, vamos aqui arredondar para baixo, das Forças Armadas americanas são formados por cidadãos ou naturalizados, ou filhos de imigrantes, enfim, por imigrantes. Então é um número muito alto, muito alto. E o governo americano trata todos iguais, desde que seja, por exemplo, um brasileiro, no caso da Flávia, que se naturalizou americano, ou como eu, que sou americano também, cidadão americano, não existe diferença alguma. Para os Estados Unidos, se você é um cidadão americano, você é um americano e acabou. Eles vão se empenhar com muito vigor para defender os seus direitos como cidadão americano. Então, com base nisso, dá para a gente entender a repercussão de tudo isso que está acontecendo. Veja, o caso da Flávia é um caso bastante grave. Bastante grave. Se as autoridades pensaram, não, ela é uma brasileira que se tornou americana, os caras não vão dar a mínima para ela. Não. É justamente o contrário. O americano é aquela história, né, Jéssica? Que você, como militar, sabe muito bem disso. Ninguém, não se deixa um homem para trás. De maneira alguma numa batalha. E os Estados Unidos são gloriosos por causa disso. Quando eles abraçam o seu cidadão, abraçam o indivíduo como seu cidadão, acabou. É um cidadão igual a qualquer um outro nascido dentro dos Estados Unidos. Então, essa é uma situação que o governo brasileiro deveria prestar atenção. Com relação à diplomacia, o Mauro Vieira até tentou, né? Até tentou. E isso é um motivo de muita preocupação, porque se o governo americano disse não quer papo, é porque a coisa vai ficar feia. Vai ficar muito feia. Não é, Gerson? Você veja, por exemplo, esta semana nós tivemos conversas do Sergei Lavrov com o Marco Rubio, em plena situação de ofensiva russa. Os russos estão aproveitando esse momento de primavera para fazer grandes ações ofensivas em cidades, infraestruturas da Ucrânia. Alguns dizem que é uma ofensiva que antecederia uma tratativa de cessar fogo em melhores condições, ou seja, aproveitando o finalzinho desse imbróglio para reconquistar as áreas que a Ucrânia havia avançado ali junto à fronteira, mas vários desses ataques acontecem inclusive em áreas mais ao norte que nem estavam dentro do escopo do conflito armado. Então, veja que nesse imbróglio, Israel, passando com essas questões, o próprio Departamento de Estado faz tratativas com o Hamas e consegue a libertação de um refém que, inclusive, me surpreendeu, aquele refém. Você deve ter visto imagens que ele estava em condições físicas até bem preservadas, perto de outros, inclusive vários dos reféns foram devolvidos, né, somente os restos mortais. Mas esse americano, a negociação foi feita direta pelos Estados Unidos com a intermediação ali de alguém no Catar. E você veja que são nações em guerra e assim mesmo, obviamente, o Ministério das Relações Exteriores ou o Departamento de Estado é uma arma diplomática que você utiliza com muita sabedoria. E para o americano sequer ter designado um embaixador para o Brasil, até hoje nós estamos sem embaixador dos Estados Unidos em Brasília, como se nos considerasse um país de segunda ou terceira categoria. E não é verdade. O Brasil tem uma estatura importante na América do Sul. Por outro lado, o próprio ministro Mauro Vieira já confessou que enviou uma carta para o Marco Rubio que sequer foi respondida. Veja bem, que ele não quisesse marcar uma audiência pessoal, poderia até ser compreensível, ele dá uma desculpa dizendo que ele está no meio de toda essa questão da guerra na Ucrânia, do problema no Oriente Médio, dos diversos problemas tarifários, negociações que estão acontecendo agora em tempo real. Quantas desculpas ele poderia dar? Mas não, ele sequer respondeu a carta.
Então você veja que o momento é muito desgastante. Toda a própria embaixadora brasileira aqui nos Estados Unidos, ela tentou um contato e não foi recebida ainda pelo Marco Rubio, ficou ali no nível bem de segundo e terceiro escalão. Está muito complicada essa situação, e você tem toda a razão. Mas eu queria ressaltar um aspecto a mais, além desse do cidadão que você colocou, que é verdade, as Forças Armadas aqui têm programas interessantes, é uma das formas que muitos filhos de imigrantes têm de pagar suas faculdades e ingressarem nas Forças Armadas. É uma Força Armada bem miscigenada, você tem razão, é verdade, a gente vê muita gente, mas o fato, Paulo, que essa configuração que nós temos hoje do Congresso americano, com senadores, deputados, congressistas, vários deles já entendendo o que está acontecendo no Brasil, é difícil você preservar a negociação, o poder de negociação brasileiro nessa situação, porque a liberdade de expressão, que é uma bandeira deste governo, ela já está sendo utilizada também na Europa. Veja que o nosso STF, o ministro Barroso em especial, eles se espelham muito, se inspiram na legislação, e por isso na semana que vem eles prometem votar essa questão, como se o Congresso brasileiro, não tendo avançado sobre a legislação que vai controlar as redes sociais, ou moderar, ou regulamentar, como eles dizem nesse eufemismo de censura, na verdade, eles se inspiram muito com a Europa, mas os Estados Unidos, tanto nos discursos do vice-presidente, quanto nas ações do Marco Rubio, nas negociações que estão sendo feitas agora, inclusive, com a questão tarifária, o tema da liberdade de expressão, Paulo, ele sempre aparece como condicionante. Então você veja que essa situação do Alexandre de Moraes, que na verdade é um testa de ferro, né? A bem da verdade, Paulo, a gente tem que reconhecer que, embora o nome dele, ele seja a figura que a própria Maria Elvira Salazar colocou a foto, né, naquela emblemática sessão que eu estava lá em Washington, eu assisti quando ela bota a foto do Alexandre de Moraes, mas nós sabemos que ele foi escolhido ali para ser o testa de ferro de um grupo que recebeu financiamento da USAID. Então, essa história hoje é uma história muito complexa. Nós temos, inclusive, aconteceu essa semana, não sei se a nossa audiência acompanhou, o antigo prefeito aqui de Nova York foi ao Brasil, discursou no evento no Brasil e disse que não concordava também que colocasse o PCC e o Comando Vermelho como classificado como organizações terroristas, porque, segundo ele, deve-se ter cuidado com essa política externa de Donald Trump. Veja, um democrata da oposição vai ao Brasil e diz que não apoia muito considerar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, numa situação em que o Brasil tem áreas liberadas, cidades dominadas, bairros subjugados, um terrorismo realmente acontecendo, com o crime organizado avançando sobre o Estado, sobre autoridades. Então você veja que é uma situação complexa, existem conexões internacionais muito grandes sendo feitas nesse momento, e o Brasil, na minha avaliação, Paulo, está numa situação muito delicada, especificamente por causa dessa configuração, como você bem disse, de Marco Rubio e Maria Elvira Salazar, mas não somente eles, mas de uma grande força política aqui nos Estados Unidos que conhece a situação da Venezuela, conhece a situação de Cuba, da Nicarágua, da Bolívia e sabe da presença do Irã e da grande presença hoje na América do Sul do próprio Hezbollah com as conexões com os cartéis de drogas. Então, é uma situação complexa, o Brasil hoje está sob o olhar da comunidade internacional. E não é só a questão da liberdade de expressão, não. Como você bem falou, a questão da corrupção sistêmica na estrutura do Poder Judiciário do Brasil está sob escrutínio, porque as pessoas têm que decidir, né, Paulo? Até onde vai essa sanção? Os bens estão em nome da esposa, estão em nome da filha. Então eles são obrigados a descobrir quais são as teias que existem. Isso foi feito na Venezuela, foi feito na Nicarágua, foi feito em Cuba, com vários, inclusive, juízes. Então isso vai acontecer inexoravelmente no Brasil, Paulo. E muita gente estava falando, né? Hoje já não fala mais assim, de que não precisa, porque os sancionados não precisam ir mais para os Estados Unidos, porque bilhões de pessoas nem chegam na vida a passar pelos Estados Unidos. Que essas pessoas sancionadas sigam para outros países. Não, a coisa não funciona assim. Se esse país que o sancionado quiser ir tiver algum relacionamento com os Estados Unidos, seja comercial, seja lá o que for, não vai poder.
não vai poder receber esse sancionado. O sancionado não vai poder viajar para a Europa, por exemplo, porque todos os países da Europa mantêm um relacionamento com os Estados Unidos. Ela é muito, mas muito, muito, muito rígida mesmo, a global, que é justamente a que estão colocando sobre as pessoas que estão lutando contra a liberdade de imprensa. E a coisa mais curiosa é que o tribunal no Brasil, a mais alta corte, vai tocar isso adiante com o executivo mandando um projeto para o Supremo para que os dois decidam sobre a regulação das redes sociais. Ou seja, os caras ainda assim, Gerson, é impressionante, querem tocar o dedo na ferida, né? Botar o dedo e apertar cada vez mais, falando de censura. Esse negócio não cheira bem. Então veja, já que falamos que não cheira bem, vamos fazer um breakzinho rapidinho aqui para eu falar disso aqui, ó. Isso é legal demais. Se você gosta de estar sempre cheiroso, né? Cheirando bem, chegar assim num lugar, numa reunião e ser notado pelo seu cheiro, então aqui, ó, é o seu caminho. Perfume Etxe Uma Noite em Sevilha. Você já esteve em Sevilha, na Espanha? Se ainda não, rapaz, minha senhora, vocês não sabem o que estão perdendo. É fantástico. Querem dar de presente para alguém? Acesse o site etxelojavirtual.com e faça o seu pedido. Você, adquirindo esse perfume, você ajuda o nosso canal. Como você sabe, nós não temos verbas governamentais e contamos com o apoio de nossos apoiadores, né? Nossos anunciantes. E você adquirindo um perfume como esse, indo lá nessa loja, etxelojavirtual.com, fazendo o seu pedido, vai chegar aí na sua casa direitinho e você ajuda o canal, tá bom? Beleza, vamos em frente. Enquanto parte das autoridades brasileiras insiste em flertar com o autoritarismo e brincar de tribunal ideológico, os Estados Unidos deixam claro mais uma vez que a brincadeira tem limite e o preço será muito alto, alto demais. O Departamento de Estado e nomes de peso, como o de Marco Rubio, estão fazendo o que o Brasil, infelizmente, reluta em fazer. Defender a liberdade com clareza e pulso firme, para não deixar margem para dúvidas nem espaço para desculpas esfarrapadas, eles chegaram a publicar o recado em português. Sim, em português, para garantir que ninguém no Brasil alegue desconhecimento. A mensagem foi direta, oficial e sem panos quentes. Abre aspas. Nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Fecha aspas. Uou! Deu para sentir o chão tremer por aqui. E não é exagero, é seriedade. Uma política de Estado articulada com um alcance internacional e com um objetivo muito claro: proteger os seus cidadãos e os princípios democráticos, mesmo que isso signifique bater de frente com autoridades estrangeiras ou até mesmo com governos parceiros de longa data. Ou seja, nada está acima para os Estados Unidos do que a garantia e segurança dos cidadãos americanos. Essa postura deveria servir de exemplo ou de alerta para o Brasil, onde certos setores do judiciário e da imprensa insistem em relativizar a censura, travestindo o autoritarismo de moderação e conteúdo. Segundo fontes próximas ao governo americano, jornalistas que promovem ou endossam a censura também estão no radar para futuras sanções. Afinal, não basta usar microfone e crachá para se esconder. Não. Quem colabora com a supressão da liberdade contribui diretamente para o enfraquecimento do debate democrático. E isso, para os Estados Unidos, não passa mais em branco. É o que está acontecendo neste exato momento com os estudantes de Harvard, por exemplo. O governo americano não é tolo, não é bobo, como pensavam que era. Muito pelo contrário, muitos profissionais da imprensa, especialmente aqueles que gostam de posar de democratas em Nova York
e passar o Réveillon em Orlando, por exemplo, talvez queiram pensar 2 vezes antes de aplaudir censores togados ou silenciar diante de abusos. Trabalham com informação, mas demonstram uma ignorância perigosa sobre o rumo que o mundo está tomando e sobre as consequências reais de suas alianças e omissões. A nova ordem é clara. Quem atenta contra a liberdade, cedo ou tarde, presta contas, nem que precise ser em inglês, ou quem sabe, em português mesmo. Gerson, o tempo vai fechar também para esses jornalistas ideológicos radicais, travestidos de defensores do sistema repressor, em troca de verbas governamentais, né? Uma hipocrisia latente em uma personalidade dúbia que se beneficia do regime democrático onde vive, mas que critica o governo do país onde não quer deixar de viver, onde não querem deixar de viver. Isso é ridículo demais, não é? Pois é, Paulo, deixa eu tentar endereçar como isso está sendo tratado aqui nos Estados Unidos dentro de um viés ideológico, vamos colocar assim. A questão da liberdade de expressão, atualmente aqui nos Estados Unidos, ela está interconectada com o direito ou com a possibilidade do cidadão ter a sua vida vivendo sem a opressão do Estado. Essa visão é até uma notícia bem recente, eu nem sei se você chegou a processar essa notícia dessa semana. O governador aqui da Flórida, por exemplo, e você sabe que aqui nós temos uma federação de fato, né? Os estados têm muita autonomia, e o governador aqui da Flórida, ele, além de já ter tomado os passos de utilizar o Bitcoin como reserva, inclusive estratégica do Estado, essa semana ele anunciou um passo a mais. Ele disse e assinou a legislação com o respaldo do legislativo aqui da Flórida, permitindo que o comércio de ouro e prata seja feito pelas pessoas físicas, e ele explicou que faz isso para lutar no estado da Flórida para que jamais o estado tenha algo como as Central Bank Digital Currency, ou seja, sem as CBDCs, que no Brasil agora nós temos o Drex caminhando nessa direção, que é você eliminar o papel moeda e ter um controle sobre o cidadão do uso do seu dinheiro. E veja que esse assunto da liberdade de expressão, Paulo, que você menciona, ele está dentro de um contexto de um debate muito grande que acontece do governo Trump em relação às liberdades individuais, que vão da liberdade de expressão, mas também vão da liberdade de você utilizar os seus bens e de você utilizar o seu dinheiro. Veja que o controle social que está sendo proposto na Europa e que muito do Supremo Tribunal Federal se inspira nesse controle social, que dá a desculpa do discurso de ódio, esse assunto já é tratado há alguns anos. Eu estou vendo aqui, lendo ou relendo, né, para a nossa audiência, a declaração de Westminster. Essa declaração de Westminster foi feita por intelectuais de ambos os espectros, da direita e esquerda, já há alguns anos, depois foi reiterada, pessoas famosas, intelectuais do mundo todo. Mas eu vou ler só um pedacinho que diz o seguinte, ó: esses esforços coordenados hoje em dia, que esforços esses? Eles dizem, em todo o mundo, agentes governamentais, empresas de mídia social, universidades e ONGs estão cada vez mais trabalhando para monitorar cidadãos e roubá-los de suas vozes, fazendo algo que eles chamam de complexo industrial da censura. E sabe o que é interessante desse documento? Que é um documento assinado por intelectuais do mundo inteiro, mas ele cita o Brasil. Olha só que interessante, ele fala de vários países, ele fala autoridades na Índia e na Turquia, o próprio poder se apossando de remover conteúdos das redes sociais, legislativo da Alemanha, ele cita vários países, como projeto de lei de discurso de ódio na Irlanda, ato de crime de ódio na Escócia, projeto de lei de segurança do Reino Unido, mas ele cita, o único país que ele cita o poder judiciário é o Brasil, porque ele diz: o Supremo Tribunal Federal do Brasil estão criminalizando o discurso político. Então você veja
que a comunidade internacional já observou, mas aqui nos Estados Unidos, essa semana nós tivemos uma grande conferência, a maior conferência mundial do Bitcoin, e o próprio vice-presidente da República discursou. E eu não estou falando sobre questão financeira do ponto de vista de investimento, mas sobre liberdade. E hoje, o governo dos Estados Unidos, na pessoa do governo Trump, ou seja, da administração Trump, promove essa liberdade, ou seja, luta contra o controle social desses grupos globalistas que querem impor sobre a população algo que a gente conhece lá da China, conhece um pouquinho do que faz o Partido Comunista Chinês, que impede pessoas, por exemplo, de sair de um estado para outro se ela não tiver um score social. Você não pode comprar uma passagem, ou você não pode deixar o país, ou você não pode ter acesso a determinados bens, a financiamentos, ou até mesmo uma viagem de turismo internacional, se você não tiver o score. Por quê? Porque o seu dinheiro, que é controlado, é um dinheiro digital que pode ser programado para funcionar ou não, dependendo do que a sua carteira, ou seja, do seu score social que permite você utilizar. Isso que a gente pensava que era ficção, hoje já é vivido em alguns países, tentando avançar sobre agenda ESG, dizendo que você pode usar tanto do seu cartão de crédito, fazendo uma comparação com créditos de carbono, quanto que você não avançaria na pauta dos direitos humanos, se você é uma pessoa que está usando esse dinheiro para alguma coisa que possa ferir o meio ambiente, você não é permitido, e por aí vai. Entra na parte de seguro, etc. Então você veja, Paulo, que os assuntos estão interligados. E o Brasil, infelizmente, aparentemente, pelo menos do que a gente vê da política pública do governo Lula, ele está do lado errado desse discurso, porque quando ele se alinha, veja que, inclusive eu quero fazer uma retificação, me permita, por favor, porque hoje de manhã, lá na Auriverde com Pitoli, eu falei sobre um evento que vai acontecer na semana que vem, e li errado, dizendo que a cúpula do BRICS seria agora, no final de semana, 6, 7 de junho. Não. Ela acontecerá em julho. O que vai acontecer aí em Brasília, Paulo, e que a gente pode falar sobre isso semana que vem, é o encontro de parlamentares do BRICS. Inclusive, por causa desse encontro, praticamente não vai ter atividade no Congresso na semana que vem, e o Supremo Tribunal Federal escolheu para legislar algo que é uma usurpação, no meu ponto de vista, uma usurpação e um avanço sobre a atividade legislativa, decidiu legislar sobre a questão do controle das redes sociais, da regulamentação das redes sociais. Então você vê que esse é um assunto complexo, que existem interesses conflitantes no mundo todo, mas que os Estados Unidos hoje resolvem levantar essa bandeira da liberdade. Como você bem falou, não é só a liberdade de expressão, mas é a liberdade do indivíduo, do cidadão, de não ser subjugado pelo Estado, por essa proposta socialista, estatizante que a gente vê sendo espraiada aí no Brasil e que para tantas pessoas é algo que já é inexorável, ou seja, não tem como resistir, mas tem sim. A gente não vai entregar os pontos, Paulo. 2 semanas o Congresso vai ficar aqui praticamente parado, ninguém vai poder entrar. O Congresso aí, só os parlamentares do BRICS vão tratar de um monte de coisa aí esquisita, mas nós vamos acompanhar. Mas ninguém vai poder entrar, não vai ter credencial para ninguém. É curioso isso, né? O que os caras vão discutir? Mas nós vamos saber e nós vamos trazer aqui, nós vamos discutir isso. Agora eu quero falar de um assunto aí que você também conhece diretamente, viu, Gerson? Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes despachou nesta quinta-feira um novo recurso apresentado pela defesa do general Braga Neto à Procuradoria-Geral da República, PGR, que terá o prazo de 5 dias para se manifestar. Já foi ontem. A petição tenta reverter a prisão preventiva do militar em vigor desde dezembro de 2024, no âmbito do inquérito que apura a suposta articulação de um plano para subverter o resultado das eleições presidenciais de 2022. Braga Neto, que foi ministro de Estado e candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-presidente Bolsonaro, é acusado de tentar obstruir as investigações conduzidas pela Polícia Federal. Segundo os autos, ele teria tentado obter acesso privilegiado a dados sigilosos da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid e participado de articulações com outros investigados para alinhar versões, comportamento que motivou a medida cautelar extrema de
privação de liberdade. No novo discurso, a defesa do general argumenta que o contexto fático mudou substancialmente desde a decretação da prisão. O advogado José Luiz Oliveira Lima sustenta que a delação de Cid já foi divulgada publicamente. A investigação se encontra encerrada e o processo está em fase avançada de instrução, o que, na visão da defesa, enfraquece a justificativa da custódia preventiva. Como alternativa, a defesa solicita a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar e proibição de contato com os demais investigados. Alega ainda que o general não tem histórico de desobediência a decisões judiciais e que colaborou com a justiça sempre que foi intimado. Características que, segundo os advogados, reforçam a desnecessidade da prisão neste estágio do processo. A análise do pedido será feita à luz da manifestação da PGR. E a expectativa é que o STF se posicione em breve sobre a possibilidade de relaxamento da prisão ou a manutenção da medida em nome da preservação da ordem pública e da integridade da apuração. O caso reacende, sem dúvida alguma, o debate sobre os limites do uso da prisão preventiva no contexto de investigações sensíveis, com viés político, e pode se tornar mais um ponto de inflexão sobre o papel do judiciário na responsabilização de figuras públicas envolvidas em crimes institucionais. Gerson Gomes, você que conhece bem o general, será que ele será beneficiado com o entendimento da PGR? É possível que sim, Paulo, porque os objetivos já foram conquistados. E quando eu falo objetivos, não estou falando do processo jurídico, não. Nem estou me referindo à questão da preservação, da investigação ou qualquer ato que justificasse essa prisão, que, se as minhas contas estão batendo, deve estar ali na ordem de 165 dias, ou seja, mais de 5 meses, que o general Braga Neto já está detido. Mas eu queria tecer alguns comentários. Quem me acompanha nas redes sociais já há bastante tempo, desde a Jovem Pan, sabe que eu tenho a tese de que o PT, este governo, eles têm um objetivo de argentinização das Forças Armadas e não de venezualização. Já viram meus debates com Paulo Figueiredo sobre isso, eu já falei sobre isso à exaustão. Mas por que eu volto a esse tema? Porque a desmoralização das Forças Armadas é um dos objetivos mais importantes que o próprio José Dirceu confessou quando houve o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, dizendo que o PT cometeu um erro capital ao não avançar sobre as Forças Armadas. E o que acontece é que ele entende, e vários dos ideólogos da esquerda do Brasil, que agora é a grande oportunidade de realmente desmoralizar, afastar as Forças Armadas de qualquer protagonismo. E o general Braga Neto é um exemplo, é alguém que está sendo utilizado de uma maneira emblemática. Por quê? Eu conheci o general Braga Neto, ele como adido militar nos Estados Unidos. Então estava em Washington, é alguém que já esteve em missões de paz, tem grande experiência, porém, um dos fatos que mais marcaram a carreira do general Braga Neto é que ele foi o interventor durante aquele período em que o presidente Temer, ele deu os passos que eu mesmo, veja que coincidência, na Jovem Pan, defendia que o presidente Bolsonaro poderia tomar ali depois do processo eleitoral, depois que o PL tentou ali alguma ação, foi multado com 22 milhões, o que a Constituição ainda permitia de reação do presidente da República naquele momento? E eu orientava a população, a audiência, segundo o que acontecia ou das opções constitucionais. Seria a impugnação, que deveria ser seguida de uma série de ações, e essas ações tinham que ser feitas até 15 dias depois da diplomação, que foi no dia 12 de dezembro. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque, na verdade, o general Braga Neto, por exemplo, é uma figura interessante porque ele foi o interventor nomeado pelo presidente Temer que
convocou o Conselho da República, o Conselho de Defesa, submeteu o ato de intervenção ao Congresso Nacional e aí sim o próprio general Braga Neto assumiu a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro numa situação em que você tinha o governador preso, esse mesmo que agora está por aí fazendo vídeo, com mais de 400 anos de prisão e que está solto, enquanto o general que foi consertar a confusão, que o governador Pezão na época, logo depois descobriu-se que também não teria condições de administrar o Estado, era uma confusão montada pela corrupção. E isso de tal maneira deixou o Rio de Janeiro à mão ou nas mãos do narcotráfico, da violência urbana, que o governo federal foi obrigado a intervir. E o Michel Temer, quando coloca, aliás, por coincidência, o atual chefe do Estado-Maior do Exército, o general Richard, era, na época, o secretário de Segurança e hoje está no serviço ativo. Trabalhou com o general Braga Neto. Então, por que eu digo para você que, emblematicamente, esse é uma ação que está sendo usada mais como uma operação psicológica? Não tem mais valor jurídico, nós sabemos, como a defesa coloca aí tecnicamente, apresenta vários recursos, mas, na verdade, Paulo, o que existe é o seguinte, talvez a nossa audiência nem saiba, o general Braga Neto não está numa cela, o general Braga Neto não está num presídio. O general Braga Neto se encontra em instalações militares lá da Vila Militar no Rio de Janeiro e isso é um ponto de sofrimento, de desgaste dentro da instituição militar. Você ter um general de 4 estrelas que integrou o alto comando recentemente, foi ministro de Estado e que foi comandante militar do leste, ou seja, ele foi o comandante das unidades onde ele está detido hoje. E ele está lá, claro que obviamente, não é uma prisão, ele está numa instalação que foi preparada para ele, ele tem todo um apoio, é muito longe daquilo que a gente chama de uma prisão, mas você coloca ali como se fosse um cravo, um espinho na carne da instituição militar, de você ter um grande chefe militar detido dentro de uma instituição militar, com os militares sabendo, se fazem isso com 4 estrelas, se fazem isso com um homem tão prestigiado, o que sobra para as nossas Forças Armadas. Então você veja que o desgaste moral é muito grande. E é isso, e é essa intenção que vem sendo, pelo menos até agora, conquistada por esse grupo que usa e instrumentaliza esse julgamento para prender militares da ativa, o que não é permitido na nossa lei. Não existe a possibilidade de você prender o militar da ativa, sem que essa prisão preventiva é ilegal, está sendo feita, e muitos desses atos que estão ali em pessoas que não têm prerrogativa de foro junto ao Supremo Tribunal Federal, que estão sendo arroladas ali. Há um desgaste intencional, Paulo, e isso eu posso te afirmar com toda segurança. Ô Gerson, agora só para a gente encerrar, já que nós tocamos nisso aí, tem muita gente curiosa, e eu também fico curioso, confesso, de como é a vida do general Braga Neto dentro dessa unidade militar. Ele pode circular por toda a unidade, livremente como todos os outros militares que estão ali, inclusive os praças. Essa é a primeira. Ele pode fazer exercício, ele pode comer no rancho, ele pode conversar com o coronel responsável, eu não sei se é o coronel responsável pela unidade ou se é um general. E se for um coronel, como é que é o relacionamento? Ele pode conversar com todo mundo normalmente, desde que não saia do perímetro da unidade militar? Como é que é a vida dele ali dentro? Eu não tenho muitos detalhes, eu te confesso, mas eu posso te dizer o que eu sei pela experiência, pela bagagem profissional que eu carrego. Provavelmente, para atender às especificidades que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, ele não pode conversar com outras pessoas. Muito provavelmente, ao contrário de outros militares que estão em prisões dentro das unidades, às vezes aguardando um processo, esse sim, um processo legal de algum crime que tenha ocorrido, esses militares têm horários de atividades físicas, como você colocou, eles têm horário de alimentação que podem se frequentar até o espaço público do rancho, mas eu não creio que ele esteja sendo tratado dessa forma. Eu creio que o general Braga Neto, provavelmente, ele está, de fato, isolado, em uma instalação apropriada, obviamente, deve ter acesso a algum apoio, inclusive de alimentação no próprio local, para evitar que ele circule, deve ter um horário, eu imagino, um horário de banho de
sol, que é previsto, e nesse horário de banho de sol ele pode fazer a sua atividade física, eu suponho. Mas apesar de tudo essa preocupação desse isolamento, Paulo, eu te garanto uma coisa, pode ter uma alimentação adequada, ele pode estar sendo bem tratado e respeitado. Veja que há uma imposição de um desgaste tão grande que até os oficiais generais, para visitá-lo, têm que pedir permissão para o ministro Alexandre de Moraes, inclusive o próprio ex-vice-presidente da República, um general de exército, que atualmente é um senador da República, já falou da tribuna que para visitar o seu amigo, ele teve que pedir autorização que foi negada algumas vezes pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, para você ver o nível, porque os próprios oficiais generais hoje do serviço ativo, vários deles foram promovidos a 4 estrelas com o voto do general Braga Neto. Alguns deles, inclusive, conviveram com o general Braga Neto no alto comando do Exército. Então você veja que é um desgaste muito grande e, como eu te disse, esse desgaste ele não tem uma intenção realmente de preservar nada no campo jurídico do processo, do inquérito. Ele tem a intenção de um desgaste que está sendo feito tentando dividir as Forças Armadas, tentando colocar uns contra os outros e, mais do que isso, tentando desmoralizar. Veja que nós já temos reflexos disso, por exemplo, na Força Aérea. Nós temos vários pilotos hoje deixando o serviço ativo, indo para a atividade civil de pilotos, não pela questão financeira, que a questão financeira nunca foi o grande atrativo das Forças Armadas, é o estímulo, é a vontade de você servir a pátria, de você se orgulhar de você ir para a atividade militar. E eu te digo, o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, desde a eleição do presidente Trump, nós estamos vendo aumentar o número de uma maneira exponencial de voluntários para estarem servindo as Forças Armadas. E que durante o governo Biden você tinha dificuldade de achar voluntários. Por que acontecia isso? Porque o jovem, Paulo, você sabe, ele se sente estimulado pelo uso da farda defender o seu país quando ele vê um prestígio. E hoje as Forças Armadas brasileiras estão desprestigiadas propositalmente. E isso nós temos que ter muito cuidado, porque em algum momento nós precisaremos das nossas Forças Armadas. E eu espero que a gente não chegue ao ponto de precisarmos e não termos Forças Armadas aptas, rígidas e capazes de cumprir os papéis ali do artigo 142, Paulo. Esse é um outro problema sério. Basta os americanos cortarem os contratos que acabou tudo. Você vê que a questão dos mísseis, né, de longo alcance lá na Ucrânia, os caras controlavam a distância por software. Isso foi extraordinário, né, Gerson? Aí eles começaram a liberar, a Alemanha liberou, né, o distanciamento dos mísseis através de um software. Então, realmente, é uma coisa muito interessante. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo programa, né? Porque eu também achei essa questão da tecnologia ali realmente bárbara, muito interessante. Chegamos ao final do programa, Gerson. Eu te agradeço mais uma vez aí, eu acho que deu para a gente esclarecer muita coisa. É muito bacana aí as suas opiniões. Obrigado, viu, Gerson? Obrigado a você, Paulo, e se Deus quiser, semana que vem nos encontramos. Ainda não tenho certeza se eu posso retornar na segunda, mas ainda vamos conversar aí nos bastidores e ver qual é o dia que eu posso retornar na semana que vem. Tá bom. Valeu, um abraço. Bom fim de semana. E nós ficamos por aqui com esta edição. Se você gostou, nos dê um like e compartilhe o máximo que puder, porque é muito importante. E é lamentável tudo isso que está acontecendo, né, no Brasil. É lamentável, mas ao mesmo tempo é muito importante. Agradeço a sua companhia, agradeço por ter chegado até aqui conosco. Tenham todos um excelente fim de semana e nos vemos de novo na segunda-feira, se Deus quiser. Um forte abraço e até lá.